Bom, estou aqui com as minhas anotações, porque a conversa de hoje será bastante longa, uma vez que eu vou falar aqui sobre o retorno do Barão de Velnkheim, ou algo que o valha, que é um romance do Laszlo Krasznahorkai, que foi publicado aqui no Brasil no fim de 2025, muito por conta de toda a celebração em torno do autor, depois de ele ter sido laureado com o Nobel de Literatura. Eu já conhecia o estilo do Krasznahorkai de outros carnavais, afinal de contas, há uns 4 ou 5 anos eu fiz a leitura aqui do Chatantango, né, que é um romance de 85, para o qual já fiz vídeo, o link estará na descrição. Então já esperava encontrar aqui um estilo bastante denso, e esse é um romance, né, o Retorno do Barão, é um romance de quase 500 páginas, então eu pensei comigo, eu vou aproveitar que eu estou de férias em janeiro, para poder fazer logo essa leitura, e aí eu já, enfim, começo aqui, porque esse livro estava na minha meta literária, e foi isso que eu fiz. Só que qual não foi a minha surpresa? Quando eu me vi assim, mergulhado de fato, nesse romance que é tão profundo, né? Então eu acho que eu li ele até com relativa facilidade, né? ou rapidez, enfim. Trata-se de um romance que foi publicado originalmente em 2016 e, pelo que eu entendi, esse livro faz parte de uma trilogia involuntária, ou não tão involuntária assim, que começou lá em 85, aqui com o Chatantango, e depois continuou em 1989 com o Melancolia da Resistência, que ainda não foi publicado aqui no Brasil. Quando eu fiz os meus comentários sobre esse romance de 85, ele sequer havia sido publicado aqui no Brasil, mas eu aproveitei, então, naquela minha primeira leitura, se vocês forem assistir ao vídeo, vocês vão perceber que eu estou lendo a partir de uma tradução para o inglês. Só que aí o ano passado eu aproveitei a celebração em torno do Krasznahorkai, decorrente do Nobel, e aí eu fiz a releitura do livro aqui nessa tradução assinada pelo Paulo Schiller. Não contente com isso, assim que eu terminei de ler aqui o Retorno do Barão de Velnkheim, que saiu, como eu disse, no final de 2025 com a tradução da Susana Spiri, ou algo que o valha, eu fiz uma terceira releitura aqui desse primeiro romance do autor, então já estou quase decorando algumas partes dele, né? Acontece que com essa minha imersão, digamos, nesses dois livros do Krasznahorkai, eu percebi algo que passou ao largo das minhas leituras anteriores, porque se você for lá assistir aos meus comentários sobre o Chatantango, você há de perceber como naquela ocasião eu sublinhei os aspectos mais sombrios do livro, com ênfase na questão do diálogo que o romance estabelece com o livro de Jeremias, que é um dos livros proféticos da Bíblia, assim como também tentei ler o romance como um representante de um olhar, ou como uma, enfim, resposta bastante pessimista em relação às grandes narrativas de redenção que atravessaram o século XX e que, naquela altura dos anos 80, já estavam ali em processo de decaimento ou de falência, enfim. Tudo isso é verdade. Eu não vou aqui desdizer nada do que eu já disse naquele meu vídeo anterior sobre o Chatantango, mas o que eu não havia notado é que por trás de tudo isso existe um humor que é muito estranho e ao mesmo tempo é muito deslocado. É quase como se o autor nos convidasse, ou antes nos obrigasse, a ver que todo grotesco tem uma boa dose de risível, mas não se trata aqui de um riso escrachado. Esse riso, esse humor presente na obra do Krasznahorkai, pelo menos a partir desses dois romances que eu li, né, é um humor que vem principalmente de certo desconforto. Então, por mais que eu não pretenda aqui refazer o meu vídeo sobre o Chatantango, este vídeo que você está vendo agora vai se dividir mais ou menos em 3 partes. Na primeira eu vou falar um pouco sobre o conceito de carnavalização que o Bakhtin apresenta
aqui neste Problemas da Poética de Dostoiévski, que eu tenho numa tradução do Paulo Bezerra. Se não me engano, esse mesmo livro saiu com um novo título recentemente, há 1 ou 2 anos, pela editora 34, salvo engano. Enfim, então a primeira parte do vídeo será dedicada a esse aspecto mais teórico, a partir dessa proposta aqui de leitura oferecida pelo Bakhtin, né, a partir do conceito de carnavalização. Na segunda parte dessa minha fala, eu vou retomar um pouco do que aconteceu lá em Chatantango, não porque essa trilogia nos obrigue a ler os romances em sequência, mas porque existem aqui alguns motivos e alguns temas que se repetem entre um livro e outro. E aí é claro que eu pretendo ler muito em breve o Melancolia da Resistência também, para ver como que isso se conforma ou não no segundo livro dessa trilogia, né? E aí, na terceira parte, é que eu vou falar um pouco sobre o retorno do Barão de Welkheim, e é por isso, então, que eu estou aqui consultando de maneira mais enfática as minhas anotações, porque dessa vez eu vou precisar muito delas. Mas, enfim, para quem não sabe, né, começando, então, aqui esses meus comentários sobre o livro do Bakhtin. Para quem não sabe, uma versão inicial desse estudo do Bakhtin foi publicada ainda em 1929, mas o autor não se deu por satisfeito e publicou uma segunda versão bem mais robusta do que a primeira, que foi lançada em 1963. Nesse estudo, basicamente, o Bakhtin propõe que a grande questão da obra do Fyodor Dostoiévski é aquilo que ele, o Bakhtin, chamou de polifonia, ou seja, a coexistência de diversas vozes que compõem o tecido narrativo a partir de diferentes posicionamentos, pontos de vista, ideologias, mas que, apesar de diferentes, ocupam um mesmo nível de significação, um mesmo nível de importância dentro do universo romanesco. E é evidente que eu estou aqui simplificando bastante a proposta do Bakhtin. Essa proposta de leitura, ela é bastante interessante, não só porque demonstra que na raiz da instabilidade do romance como gênero literário está um confronto entre diversas vozes. Então, pense aí, por exemplo, no seguinte, né? Vamos pensar o romance como gênero literário, como tipo textual. Se você pega um soneto, ele tem a mesma forma, desde lá do Petrarca, do Camões, né? São 2 quartetos e 2 tercetos, e a forma do soneto ela é sempre a mesma. Se você pega um livro de sonetos do século XVII ou do século XXI, ou de qualquer coisa antes ou depois disso, você vai perceber que a estrutura é sempre a mesma. Agora, se você pega um romance do século XIX, como Madame Bovary, aí você pega um romance do século XXI, como Todos Nós Adorávamos Cavalos, né, do Luiz Rufato, Madame Bovary lá do Flaubert, você vai ter alguma dificuldade para olhar para esses 2 textos e falar que eles pertencem ao mesmo gênero literário, né? Existe ali uma diferença substancial no que se refere à conformação desse gênero que é o romance, quando a gente pensa nesses exemplos que são bastante discrepantes, né? A partir da leitura do Bakhtin, a gente pode olhar para essa instabilidade desse gênero a partir dessa raiz polifônica, desse confronto de vozes, né? Mas essa proposta da polifonia, ela é uma leitura muito interessante também porque, e especificamente para a obra do Dostoiévski, porque o autor o Dostoiévski, tentou traduzir uma série de conflitos políticos, sociais, filosóficos e estéticos da Rússia da segunda metade do século XIX, como, aliás, eu sempre busquei frisar nos meus comentários sobre os livros do autor. Então, veja que, como Dostoiévski ele estava ali tentando conciliar de maneira a deixar explícitas essas tensões,
Ele recorre então a essa forma, que é uma forma que já é tensa por si só, segundo a leitura aqui do Bakhtin, que é a forma do romance. Em todo caso, essa estrutura polifônica se contrapõe e contesta uma ideia monológica em que poderia haver uma única autoridade na estrutura narrativa, o que não significa que um romance polifônico tenha mais de um narrador necessariamente, mas sim que a voz desse narrador está em constante conflito com as vozes dos personagens. Pense aí naqueles 5 grandes romances do Dostoiévski, né? O Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, O Adolescente e O Idiota, que são romances em que esse aspecto polifônico se apresenta ao leitor de maneira mais explícita. Essa ideia de multiplicidade deriva, segundo Bakhtin, de um processo de carnavalização que remonta à sátira menipéia como um tipo de texto anterior ao estabelecimento do romance como o grande gênero da narrativa. Porém, como o nome sugere, e como Bakhtin afirma na página 139 aqui do livro, a carnavalização é a transposição da cosmovisão do carnaval para o campo da literatura, o que nos obriga a dar mais um passo para trás e entender do que o Bakhtin está falando quando ele fala de carnaval. Então veja, ao contrário do que se pensa, o carnaval, se você for sair ali para uma pessoa na rua e falar do carnaval, muito provavelmente as pessoas pensam que o carnaval é uma festa que acontece apenas no Brasil. Mas, na verdade, trata-se de uma manifestação cultural que aconteceu em diferentes culturas de diferentes épocas, né? Vários lugares tiveram ali festas que remetem à ideia de carnaval. Partindo principalmente da lógica medieval, o Bakhtin diz o seguinte em um longo trecho que eu vou ler de maneira picotada e que está entre as páginas 140 e 144 aqui deste livro. Ele diz o seguinte: o carnaval é um espetáculo sem ribalta e sem divisão entre atores e espectadores. No carnaval, todos são participantes ativos. Todos participam da ação carnavalesca. Não se contempla, em termos rigorosos, nem se representa o carnaval, mas vive-se nele. E vive-se conforme as suas leis enquanto estas vigoram, ou seja, vive-se uma vida carnavalesca. Esta é uma vida desviada da sua ordem habitual, em certo sentido, uma vida às avessas, um mundo invertido. As leis, proibições e restrições que determinam o sistema e a ordem da vida comum, isto é, extra-carnavalesca, revogam-se durante o carnaval. Revogam-se, antes de tudo, o sistema hierárquico e todas as formas conexas de medo, reverência, devoção, etiqueta e etc. Ou seja, tudo que é determinado pela desigualdade social hierárquica e por qualquer outra espécie de desigualdade, inclusive a etária, entre os homens. Elimina-se toda distância entre os homens e entra em vigor uma categoria carnavalesca específica, o livre contato familiar entre os homens. É evidente que aqui, quando o tradutor traduz para homens, ele está se referindo à humanidade, né? As pessoas, separadas na vida por intransponíveis barreiras hierárquicas, entram em livre contato familiar na praça pública carnavalesca. Através dessa categoria do contato familiar, determina-se também o caráter especial da organização das ações de massas, determinando-se igualmente a livre gesticulação carnavalesca e o franco discurso carnavalesco. A excentricidade é uma categoria específica da cosmovisão carnavalesca, organicamente relacionada com a categoria do contato familiar. Ela permite que se revelem e se expressem em forma concreto-sensorial os aspectos ocultos da natureza humana. Na base da ação ritual de coroação e destronamento do rei, porque durante o carnaval medieval havia ali um momento em que o rei bufão era coroado, enfim,
Na base da ação ritual de coroação e destroramento do rei, reside o próprio núcleo da cosmovisão carnavalesca, a ênfase das mudanças e transformações, da morte e da renovação. O carnaval é a festa do tempo que tudo destrói e tudo renova. Assim se pode expressar a ideia fundamental do carnaval. A coroação-destronamento é um ritual ambivalente, biunívoco, que expressa a inevitabilidade e, simultaneamente, a criatividade da mudança-renovação, a alegre relatividade de qualquer regime ou ordem social, de qualquer poder e qualquer posição hierárquica. Na coroação já está contida a ideia do futuro destronamento. Ela é ambivalente desde o começo. Coroa-se o antípoda do verdadeiro rei, o escravo ou o bobo, como que se inaugurando e se consagrando o mundo carnavalesco às ideias. Todas as imagens do carnaval são biunívocas e englobam os dois campos da mudança e da crise, nascimento e morte, imagem da morte em gestação, bênção e maldição, as maldições carnavalescas que abençoam e desejam simultaneamente a morte e o renascimento, elogio e impropérios, mocidade e velhice, alto e baixo, face e traseiro, tolice e sabedoria. São muito típicos do pensamento carnavalesco as imagens pares, escolhidas de acordo com o contraste, alto, baixo, gordo, magro, etc., e pela semelhança, sósias e gêmeos. É típico ainda o emprego de objetos ao contrário, roupas pelo avesso, calças na cabeça, vasilhas em vez de adornos de cabeças, utensílios domésticos como armas e etc. Trata-se de uma manifestação específica da categoria carnavalesca de excentricidade, da violação do que é comum e geralmente aceito. É a vida deslocada do seu curso habitual. É profundamente ambivalente a imagem do fogo no carnaval. É um fogo que destrói e renova simultaneamente o mundo. Ou seja, o carnaval ao qual o Bakhtin se refere aqui se sustenta a partir da rasura da hierarquia, graças a essa lógica do que o autor chama de mundo invertido, já que durante o período de carnaval, todos aqueles papéis rígidos assumidos pela sociedade e muito mais rígidos, quando a gente pensa na sociedade medieval, todos esses papéis são subvertidos conforme ocorre a eliminação da distância entre o profano e o sagrado, a riqueza e a pobreza, a sanidade e a loucura, o riso e o sério, etc. Então, enquanto na vida social cotidiana havia barreiras intransponíveis, durante o carnaval, a interação entre tudo e todos é bem mais livre, graças principalmente a um processo de ridicularização de tudo o que é elevado, já que, como diz o autor em dado momento, a forma do riso resolve muito do que é inacessível na forma do sério. Daí um processo de rebaixamento que também é típico desse mundo carnavalizado. Diante disso, a carnavalização explora situações de crise não a partir de uma seriedade monolítica e autoritária, mas a partir de um exagero que dissolve os opostos e, em alguns momentos, leva ao riso, já que virtude e vício, ao se confrontarem, dissolvem o limite entre o sério e o cômico. E, em termos políticos, a carnavalização é um modo de reagir ou de responder a tempos totalitários na medida em que ela desestabiliza o poder por meio do riso, por meio do grotesco, por meio do exagero, e assim, ao virar a sociedade de ponta cabeça, revela, esse riso carnavalesco ou carnavalizado, revela tudo aquilo que a seriedade do mundo costuma esconder. Desse modo, a carnavalização está na base de vários gêneros literários que o autor vai chamar de gêneros sério-cômicos e que, segundo ele, derivam desse folclore e dessa cosmovisão carnavalesca. E aqui vem uma definição ainda mais concreta do que é
a carnavalização do que aquela que eu mencionei antes, né, da página 139, porque na página 122, deixa eu pegar aqui, na página 122, o autor diz o seguinte: chamaremos literatura carnavalizada a literatura que, direta ou indiretamente, através de diversos elos mediadores, sofreu a influência de diferentes modalidades de folclore carnavalesco, antigo ou medieval. Esses gêneros sério-cômicos têm 3 características fundamentais, de acordo aqui com essa explicação do Bakhtin. Neles, o herói mítico e histórico não é representado a partir de um distanciamento presente antes na épica e na tragédia, porque se você pega o caso de uma epopeia, como a Odisseia, por exemplo, o herói, ele pertence a um passado muito distante, a um passado mítico que não é aquele próximo do presente do leitor da época. Por isso mesmo, e aí vem a segunda característica desse tipo de texto, os gêneros sério-cômicos não se baseiam na lenda, e na verdade esse tipo de texto trata a lenda de modo muito crítico, com vistas a desmascará-las, né, a desmascarar essas lendas. E por fim, a terceira característica, nesse tipo de texto há uma pluralidade de vozes e de estilos que pretende fundir opostos como o sublime e o vulgar, o sério e o cômico. E isso ocorre por meio da inserção de diferentes gêneros e vozes no mesmo texto. Então sempre tem, a gente está lendo um romance e de repente tem um trecho de uma carta, de um diário, de um discurso político, tem uma paródia, tem um texto inverso, etc, etc, etc. Tudo isso desloca a ideia de um discurso de representação e substitui pela noção de discursos representados. Então, conforme o tipo de texto vai se alterando, o leitor percebe que ele não está lendo um discurso único, mas vários discursos que vão sendo ali representados naquilo que se lê. E assim nós chegamos ao último tópico dessa primeira parte da minha fala, né? Porque o gênero sério-cômico, privilegiado aqui pelo Bakhtin, é a sátira menipéia, que talvez seja aquele que melhor trabalhe com as deformações típicas da literatura carnavalizada por meio de personagens quase sempre inconclusos, que aparecem e desaparecem de repente, ou que apontam para algo que nunca é completamente revelado na narrativa. Enfim, as principais características desse gênero, que faz parte dos textos sério-cômicos, né, que é a menipéia, ou sátira menipéia, enfim, são os seguintes. Nesse tipo de texto, há temas que demonstram a não coincidência do sujeito com ele mesmo, com vistas a destruir aquela ideia de integridade característica dos textos dos gêneros mais elevados, como a épica. E é assim que surgem temas como sonhos estranhos, a dupla personalidade e principalmente a loucura, além de situações que beiram o fantástico para desestabilizar o peso das discussões filosóficas que estão igualmente presentes nesse tipo de texto. Só que, por mais que, segundo Bakhtin, a menipéia seja o gênero das últimas questões, ao tratar dessas palavras derradeiras e de polêmicas filosóficas, o que em um texto completamente sério sempre indica um clima de finitude, de apocalipse, enfim, apesar disso tudo, essas grandes questões filosóficas se desenvolvem na menipéia por meio de um naturalismo do submundo. Então as coisas não se passam em ambientes grandiosos, mas sim em botecos, covis, estradas desertas, cabarés, etc, etc. Em suma, as grandes questões da filosofia ficam, no caso da sátira menipéia, presas em um atoleiro de lama. Eu estou usando aqui essa expressão, né, do atoleiro de lama, para refrescar algo da sua memória se você já leu lá o Chatantan. Por isso mesmo, a menipéia reforça a combinação entre o religioso e o profano,
o grosseiro e o refinado. Tudo isso para rebaixar todos os valores, enveredando quase que por um discurso nihilista, que por sua vez é constantemente interrompido por excentricidades, pela falta de normas, por escândalos que beiram o inverossímil e por uma promiscuidade de estilos que mistura prosa, verso, carta, discurso político, diário, etc, etc, etc. Ou seja, aqui fica evidente a ligação que o Bakhtin estabelece entre a Menipeia e a polifonia. Se você pensa lá na obra do Dostoiévski, é justamente isso que nós temos, né? Nós temos discursos assim altamente filosóficos e aí de repente existe um escândalo na rua, todo mundo para ver, aí tem alguém que morre, se descabela, tem uma pessoa histérica gritando, etc. Né? E, finalmente, a Menipeia ela vai enfocar sempre a atualidade, né? Lembra lá, a Menipeia ela não se reporta a lenda. Quando a lenda aparece, quando o passado aparece, é de maneira meio ridícula ou problematizada. Então, a Menipeia ela sempre trata de questões da atualidade por meio de constantes alusões e polêmicas, veladas ou não, com situações, imagens e personagens da atualidade em que é escrita. E isso também está muito presente lá na obra do Dostoiévski. Bom, eu não sei se você já leu o Chatantango, mas várias dessas características que eu fui enumerando aqui, até agora, já estavam presentes de maneira embrionária naquele primeiro romance do Krasznahorkai, que, para quem não lembra, foi publicado lá em 1985, e essas características voltam de um jeito mais acentuado ainda no Retorno do Barão de Werkheim, até porque, como eu disse antes, esses dois romances fazem parte de uma mesma trilogia que conta ainda com Melancolia da Resistência de 89. E assim como o Chatantango foi roteirizado pelo próprio Krasznahorkai e foi adaptado pelo saudoso Belatar em 1994, a Melancolia da Resistência também virou filme pelas mãos da mesma dupla no ano 2000 sob o título A Harmonia Werkmeister, ou algo que o valha, que é um filme muito interessante. Eu já estava com vontade de ler o livro, e aí quando eu assisti aquele filme eu falei, gente, mas isso é uma coisa maravilhosa. Enfim, pena que o Belatar morreu e nós não teremos uma adaptação do Retorno do Barão, né? Em todo caso, e aqui percebo que eu já vou indo para a segunda parte desse vídeo, eu não retiro nada do que eu disse sobre Chatantango daquele meu primeiro vídeo. Ele é sim um romance quase apocalíptico, que descreve uma degradação e um cerco das personagens, que não é só físico, mas também metafísico e ontológico, tamanha a falta de perspectiva desses personagens. Porém, apesar de ser profundamente pessimista, Chatantango é também bastante cínico e carnavalizado. Pense aí naquela dança grotesca que acontece em dada altura, antes do Irimias finalmente chegar ao assentamento, ou ainda naquele trecho em que a mulher mais religiosa da cidade abre ali uma Bíblia para ler uma passagem do Apocalipse, só que ela faz isso no bar enquanto está todo mundo bêbado, meio que se pegando ali, enfim. Aliás, por mais que exista uma equivalência entre a ruína das personagens e a ruína de uma paisagem que é quase uma sombra, ainda assim, o romance de 85, Chatantango, fala sobre uma terra prometida que já não existe, um espaço que é destruído. E se o espaço já não existe, tudo que existe é o tempo, um tempo circular que ajuda nessa destruição e que se desdobra sobre ele mesmo quando a gente pensa na estrutura que a própria narrativa daquele romance assume. E aqui eu não vou poder, enfim, ter maiores detalhes, basta que você se lembre que os capítulos do Chatantango, eles são numerados, né? Então você tem, deixa eu pegar aqui na primeira parte, você tem do capítulo 1 ao capítulo 6, na segunda parte você tem do capítulo 6 ao capítulo 1. Veja, isso já leva à ideia de uma circularidade ali, mas isso é reforçado pela própria narrativa, mas para eu falar disso eu teria que entregar o final do romance, coisa que eu não vou fazer aqui. Por isso,
é que o espaço no romance é quase abstrato e o tempo é quase visível, seja por meio da geologia daqueles cadernos do médico que se torna demiurgo de um mundo em vias de se desfazer, e eu não vou poder explorar muito disso aqui também, seja pela imagem das aranhas que cobrem tudo de teias, seja ainda na corrosão criada pela própria natureza incontrolável, já que tudo cheira a mofo, chove e venta o tempo todo, a umidade destrói todas as casas, a estrada é cheia de lama, a aldeia mais parece um pântano, né, esse assentamento que se passa o romance, seja ainda por conta dos vários relógios quebrados, ou que não funcionam, ou que marcam a hora errada, ou que são jogados fora ao longo do romance. Veja, tudo isso são signos que demarcam a visibilidade do tempo, ao passo que o espaço ele vai se degradando. Por isso mesmo, a gente pode olhar para a temporalidade de Chatantango tanto quanto para o seu tempo estático, circular como da natureza, simultâneo, porque aos poucos a gente percebe que tem vários trechos, tem vários capítulos do livro que acontecem ali ao mesmo tempo, e aí, como eu disse, eu já li o romance 3 vezes, então quanto mais você lê, melhor você percebe essas questões. E por mais que alguns desses adjetivos que eu usei aqui, né, falar de um tempo que ele é atemporal, ou estático, ou circular, ou simultâneo, veja, alguns desses adjetivos aqui, eles entram em contradição, né? Só que ainda assim, todos eles são igualmente verdadeiros, porque no fim das contas, o tempo é o grande protagonista de Chatantango. E isso depois se desdobra num tempo que é o tempo musical, e que também parece ser característico do estilo do autor a julgar aqui por esses 2 romances que eu li. Aí você pensando nessa questão da musicalidade, só você pensar que Chatantango é o tango de Satã, né? Então o tango é aquela dança, enfim. E veja, como o tempo é tão importante, a própria estrutura da narrativa é tão circular quanto o tempo, talvez porque seja impossível a esses personagens escapar do romance, tanto quanto é impossível escapar do próprio tempo, mesmo porque esses personagens são figuras submissas que ficam a todo momento esperando alguma coisa acontecer, esperando alguém chegar. Então, seja esse alguém um criminoso, seja esse alguém um salvador, até porque essas duas coisas não se excluem. Todo esse clima de desintegração caótica, de colapso de toda a salvação, acaba criando uma tensão interpretativa que só é possível porque, de um jeito carnavalizado, não existe no romance separação entre as coisas. O que é real? Será que existe alguma coisa de concreto acontecendo? Será que tudo não é uma ilusão? Alguém nesse livro é confiável? Então veja, justamente por conta dessas questões que vão se acumulando, isso cria uma crise de interpretação, porque você não sabe o que fazer diante daquilo que você está lendo. E tudo isso, como eu disse, né, se liga muito àquilo que o Bakhtin fala sobre a Menipeia, né, porque a Menipeia, tanto quanto o romance de 85, não deixa de ser ali o diagnóstico de uma época. Em todo caso, como eu disse antes, aqui já muito, aqui nesse romance de 85, né, no Chatantango, de maneira muito embrionária, algumas características daquela literatura carnavalizada já estão presentes. Só que, quando a gente chega no romance de 2016, essas características ganham ainda mais consistência, ainda mais espaço, ainda mais protagonismo. Mas antes de chegar à terceira parte desse vídeo, convém falar de um personagem muito importante do Chatantango, que é um médico que se isola do resto dos moradores ali desse assentamento, mais ou menos como o professor vai fazer aqui no livro do Barão. Só que, como a gente só entende a real importância desse médico no último capítulo de Chatantango, talvez o que eu vou falar agora seja um spoiler para você, então
pule aí para a minutagem que vai aparecer na tela, se você não quer receber um spoiler assim. Eu vou falar uma coisa que leva ao final mesmo de Chatantango, né? O que acontece é que o tal médico tem mania de escrever, e ele escreve em um caderno tudo aquilo que os outros personagens fazem, porque ele fica ali da casa dele, da janela, observando a vida de todo mundo. Então ele fica olhando, né, e anotando tudo nos cadernos, o que é só o primeiro sinal da loucura desse sujeito, tanto que em dado momento ele tem uma síncope e é internado. Então veja, é quase como se para esse personagem a escrita fosse uma ferramenta transparente para registrar, para salvar, para resgatar o mundo. Só que enquanto esse médico estava internado, os eventos do romance acontecem, daí essa ideia de simultaneidade que eu falei antes, e quando esse personagem volta para casa, ele encontra o assentamento, a aldeia ali, a cidade, enfim, vazia. E isso o obriga a inventar o que os outros personagens podem estar fazendo, e assim o final do romance repete o começo, tendo como criador esse médico que acabou de ter uma síncope nervosa, né? Ele é um sujeito louco, é um sujeito impotente, porque o ato de criação só existe na medida em que as criaturas não precisam mais do seu criador. Tudo isso vai de encontro à advertência quase que absolutamente enigmática que abre aqui o retorno do Barão de Velheim. Em primeiro lugar, cabe aqui dizer que essa advertência aparece antes mesmo do sumário do livro. Então tem o livro, aí tem essa advertência, depois que a advertência acaba, é que vem o sumário. Tradicionalmente você pensa que isso localiza a advertência como um paratexto, ou seja, aquilo não faz parte da narrativa, né? Só que ao mesmo tempo, se você lê aquilo ali, você percebe que é um texto meio estranho, porque aquilo não é um paratexto tradicional, não é uma advertência tradicional, né? O que já aponta para uma ambiguidade própria das reflexões lá do Bakhtin sobre essa literatura carnavalizada, quando ela congrega diferentes estilos e gêneros em um mesmo texto. E se é assim, fica a questão: a quem se dirige essa advertência que abre o retorno do Barão de Velheim? Porque definitivamente não é uma advertência que se dirige ao leitor, pelo menos não da maneira como tradicionalmente nós leríamos uma advertência. E o que nós temos aqui então, nesse romance de 2016, é uma série e nessa advertência especificamente, né, o que nós temos é uma série de instruções dadas por um maestro, que é um maestro bastante autoritário, e ele está ali se dirigindo aos músicos de uma companhia. Só que apesar da rigidez desse maestro, ele não demora a dizer que no fim das contas ele não está nem um pouco preocupado com a música que essa orquestra vai executar. E deve ser uma única execução feita quase que sem ensaio. Na verdade, esse tal maestro é bastante indiferente e ele chega a dizer que a música em si não lhe dá nenhum prazer. Isso porque a função dele ali não é criar as coisas, mas sim supervisionar as coisas. E olha só a ligação que nós temos então entre esse maestro e o médico aqui de Chatantango. É quase como se nós estivéssemos diante de um demiurgo indiferente àquilo que criou, porque percebeu que essa criação funciona sozinha. Então ele simplesmente abandona tudo, cruza os braços e observa as coisas acontecendo. Ao mesmo tempo, é quase como se esse autor, com essa advertência, se eximisse de qualquer responsabilidade pelo romance, considerando que geralmente uma advertência é a voz ali do autor se dirigindo ao público, né? Então é como se o autor fosse esse maestro que está falando: olha, eu não vou interferir nessa narrativa, eu estou aqui distanciado de tudo aquilo que você está prestes a ler. E, ao ouvir, se a gente pensa que cada capítulo tem indicações de exercícios vocálicos, quase compondo ali um tango que fica escondido por trás de cada parte do texto.
Aliás, esse ato de lavar as mãos por parte do autor já aparece também em um pequeno aviso que abre o livro e que diz o seguinte, deixe-me ler aqui. Eu não vou ler a advertência porque ela tem várias páginas. Mas, antes mesmo da advertência, existe uma nota que diz o seguinte: a possível semelhança ou coincidência de personagens, nomes e locais do romance com a realidade é obra de um azar maldito e não advém da intenção do autor. Só que, ao mesmo tempo, essa advertência que vem depois dessa nota, com esse maestro, enfim, ela é ressignificada pela última cena do romance que descreve, e aí eu não vou entrar em maiores detalhes. Na última cena do romance nós temos um menino, que é um menino louco, a cidade inteira se refere a ele como o doidinho da rua, e ele está regendo uma orquestra bastante apocalíptica, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, e isso confere ao texto um caráter circular e inescapável, tal qual aquele que nós temos lá em Chatantango. Assim como no romance de 85, também existe ali uma jovem que tem algum tipo de deficiência intelectual que nunca chega a ser nomeada. Além disso, em ambos os romances, o sumário recebe como título Sequência de Danças. Só que enquanto em Chatantango a própria progressão dos capítulos indicava um centro a partir do qual tudo se irradiava, né, porque lembra lá que os capítulos vão na primeira parte do 1 ao 6 e depois do 6 ao 1, então existe um meio ali em que as coisas se invertem, né? Aqui no Retorno do Barão, esse centro ele não existe ou ele está vazio. Por isso mesmo parece que todo mundo no livro anda em círculos guiados por esse riso carnavalizante e que aponta para farsa e para sátira. Só que não confunda esse andar em círculos com falta de progressão narrativa. O enredo, ele avança, mas cada avanço já aponta para um recuo que acontece páginas depois, conforme a narrativa aponta para diversas e se abre para diversas direções possíveis. Quanto ao tempo, em ambos os romances existe uma ideia de imobilidade ou dilatação temporal, já que, como diz um dos personagens aqui do romance de 2016, o tempo é só um conceito auxiliar que nós vivenciamos como realidade. E essa questão do tempo suspenso aparece também nas epígrafes, né, de ambos os romances, porque vamos lá, a epígrafe do Retorno do Barão diz o seguinte: para sempre dure o que durar. Veja essa ideia do tempo. E aqui no Chatantango, a epígrafe diz: neste caso, eu o evito esperando por ele. Veja essa ideia da espera do tempo, né? Então, veja que os dois romances eles vão falar desse tempo dilatado, desse tempo imóvel da espera, né, do ato de aguardar. Então, isso posto, vamos aqui especificamente, né, feitas essas comparações e retomadas entre os dois romances, vamos finalmente falar aqui do Retorno do Barão, depois de, sei lá, 40 minutos de fala. Tudo aqui no Retorno do Barão de Welkheim se passa em uma cidadezinha meio esquecida pelo resto da Hungria, e como só ia acontecer nesses rincões, quase nunca acontece algo interessante para se fazer, tanto que a imprensa local, tanto a que apoia quanto a que se opõe ao governo, é extremamente sensacionalista, e diga-se de passagem, o modo como vários eventos são narrados tem também algo de sensacionalista, o que é até estranho em relação ao estilo do autor, porque o Krasznahorka ele tem um estilo que é sisudo, só que tudo é tão maluco o tempo todo que parece que você está assistindo um desses jornais que só falam de escândalos e etc. Até que um dia chega a esse vilarejo onde nada acontece a notícia de que um aristocrata que havia mudado para a Argentina há muitos anos, finalmente voltaria
a sua terra natal, que é essa cidade. A partir de então, todo mundo espera ansiosamente por essa volta, né, do tal barão, como se ele fosse ali fazer algum milagre que salvaria a vida dessa gente. Ou, o que seria igualmente milagroso, como se ele fosse investir parte de sua vultuosa fortuna com os seus compatriotas. E enquanto na cidadezinha há essa dilatação do tempo, com as pessoas cada vez mais empolgadas com essa vinda e com o governo preparando uma recepção digna de chefe de Estado, o romance, que é escrito a partir de uma estrutura dual que sublinha a simultaneidade das coisas, já nos apresenta a figura do tal barão, que é um sujeito chamado Bela Velkheimer. E é por isso que a gente já sabe com antecedência que todas aquelas esperanças das pessoas da cidade vão descer pelo ralo, já que o barão está sim voltando para casa, mas em circunstâncias nada favoráveis. Não só ele gastou toda a sua fortuna em jogos de azar, como ainda ele estava quase sendo preso em Buenos Aires, e ele só conseguiu fugir de lá porque a família dele era uma família tradicional, bem relacionada, e o fez embarcar às pressas, primeiro para a Espanha, de onde ele seguiu para Viena, e finalmente depois ele foi de trem até a Hungria, não sem antes levar uma bronca de outra pessoa, de um primo, sei lá, da família, que lhe cobrou explicações sobre essa história de ficar ali manchando o nome dos Velkheimer. Ou seja, não é que esse barão estava voltando para casa, ele estava praticamente fugindo contra a própria vontade. E, na verdade, há ainda uma segunda versão possível sobre os fatos dessa estranha mudança, porque há quem pense que essa história de dívida de jogo é mero pretexto para se livrar do barão, já que ele sabia de alguma coisa extremamente comprometedora para algumas figuras importantes de Buenos Aires. E aqui a gente fica sabendo que o barão é extremamente ingênuo, a ponto de se sugerir que ele tenha, enfim, que ser tratado quase como se ele fosse ali um louco, de tão alienado que ele é, de tão idealista que ele é em relação a tudo. Tanto que, em dada altura, dizem que ele chegou a ser internado em sanatórios mais de uma vez ao longo da vida. E essa caracterização de uma pessoa extremamente inocente me fez lembrar do Príncipe Mishkin, lá do Idiota, né, que é um romance de 1869 do Dostoiévski, mas que por sua vez foi inspirado no Dom Quixote do Cervantes, lá, né, de 1605. E uma vez que o barão é esse Dom Quixote da Hungria, ele também tem que ter a sua Dulcinea e o seu Sancho Panza. No caso da Dulcinea, ela é uma namorada de adolescência para quem o barão chega até a escrever uma carta com juras de amor, o que nos leva a uma cena bastante irônica e maldosa em que há um reencontro entre o barão e essa sua Dulcinea, só que ele não a reconhece, já que ele tinha em mente aquela jovem encantadora da adolescência e agora ele estava ali diante de uma senhora reclusa que ficou tão magoada com esse encontro que decide ir embora da cidade, porque todo mundo estava pensando que os dois ficariam juntos, se casariam, uma história linda de amor. Então ela tem medo de virar motivo de chacota na cidade e decide ir embora. E essa não correspondência entre o imaginário e o real se traduz também nos dois nomes que essa personagem feminina recebe, porque o nome dela é Marica, mas o barão sempre se refere a ela como Marieta. E aí, como eu disse, essa cena ela é bastante irônica e maldosa, principalmente porque todo o processo da Marica recebendo a carta, ir à estação, comentar, né, olha só, o meu namoradinho de adolescência está voltando, ele se lembra de mim, etc. Aí ela vai até a estação, acompanhada do prefeito para esperar o seu amado. E aí, por fim, ela recebe o barão em sua casa.
tudo isso é construído quase como se fosse um daqueles romances sentimentais. Então você imagine o banho de água fria, que é para todo mundo, inclusive para o leitor, quando o barão que está ali cara a cara com o amor de sua vida não reconhece aquela mulher, o que chama a atenção para o envelhecimento dessa personagem, dando um caráter quase que grotesco a tudo que acontece. Mas, ao mesmo tempo, isso também tem algo de quixotesco, na medida em que o romance do Cervantes também oscila entre o real e o imaginário para satirizar e, ao mesmo tempo, servir como sintoma da crise do romance de cavalaria. Já o Sancho Panza, aqui do Barão, vai ser um camarada bastante vigarista, um verdadeiro pícaro, como se esperaria de uma sátira menipéia, chamado Dante. E o Barão encontra esse sujeito ainda no trem que vai de Viena para a Hungria, né, até essa cidadezinha, e como o Dante não vale nada, ele logo percebe que esse Barão é aquele homem rico de quem tanto falavam, e por isso que o Dante faz, ele se autoproclama secretário do Barão, o que me fez lembrar bastante do Cristiano Palha, encontrando o Rubião no trem de Barbacena para o Rio de Janeiro, lá no Quincas Borba, né, do Machado de Assis, de 1891. Então veja que aqueles vários planos de pessoas da cidade de extrair algum tipo de vantagem com a vinda do barão não demora muito a fracassar, ou não demora muito, né, porque são vários planos, a fracassar. E esse tema de uma povoação esperando por um milagre que talvez não aconteça, que está relacionado à chegada de alguém que finalmente está voltando para casa, é o mesmo que nós temos lá no Chatantango. Inclusive, nos dois romances, essa figura que retorna vem acompanhada de um capanga, porque no romance de 85, o Irimias chega acompanhado do Petrina. Aqui, o Barão chega acompanhado do Dante. Outra coisa em comum entre esses dois livros é a presença de um personagem de renome, mas que acaba se isolando dos demais. Em Chatantango, esse personagem era o tal do médico alcoólatra. Já aqui, no Retorno do Barão, esse personagem vai ser um professor conhecido mundialmente, mas que decide se esconder em uma cabana nos arredores da cidade para tentar conter a sua compulsão doentia do ato de pensar. Só que enquanto o médico, né, do Chatantango, acreditava de verdade que podia recriar o mundo por meio da linguagem, o professor aqui do Retorno do Barão admite que toda a cultura da humanidade tem bases falsas. E aqui, num outro elemento carnavalizante, esse professor diz essas coisas, né? Ele faz esses pronunciamentos nihilistas sobre como a base do pensamento ocidental é capenga, está se corroendo. Ele pensa, ele reflete tudo isso em um longo monólogo dirigido a um cachorro. E é claro que a gente não sabe quem é esse interlocutor no início. A gente passa, sei lá, 30 páginas lendo as elucubrações filosóficas desse professor, pensando que ele está escrevendo um ensaio ou algo do tipo, mas no final a gente percebe, ou a gente descobre, que ele está o tempo todo falando com um cachorro que ele encontrou por acaso em uma estação de trem. Agora, pensando na importância do médico no romance anterior, juntamente com esse seu duplo no novo romance, acho que esses personagens eles são construções bastante irônicas que o Krasnahorkai cria para falar dele mesmo. Tanto que o tal professor ficou muito famoso, né, o professor aqui do Retorno do Barão, ele ficou muito famoso por seu envolvimento em uma dança folclórica chamada Chatantango. E outra coisa, em dado momento do romance de 85, os personagens passam pela propriedade que uma vez pertenceu ao Barão de Velkheim. Então perceba que existem ali algumas conexões muito sutis entre um romance e outro. Acontece que o tal professor ele se verá enredado por uma série de eventos igualmente carnavalizantes
que vão conduzi-lo a um assassinato. E aqui entra um elemento estranhamente familiar para nós aqui do Brasil. Há nessa cidadezinha um grupo de extrema-direita que se diz patriota, tem um envolvimento com milícias e anda por aí fazendo motociatas. Né? Veja só como são as coisas. Por algumas razões que só fazem sentido dentro da loucura de cada um deles, esses homens do grupo elegeram o tal professor que se isolou como uma espécie de guru intelectual, mas a verdade é que esse professor não só não queria ser guru de ninguém, como ainda ele se opunha frontalmente a tudo aquilo que esse grupo representava. E isso levou a alguns desentendimentos que tiveram como desfecho esse professor matando a tiros um desses motoqueiros que tinha sido enviado até a sua cabana. Né? E aí, com isso, esse professor se viu obrigado a sair da sua casinha ali no meio da floresta, mas ele sabe que não conseguiria ir muito longe, porque afinal de contas, ele estaria a pé e os demais membros desse grupo, que certamente iria atrás dele, estavam de moto. Além disso, eles tinham contatos com a polícia, então não tinha como fugir daquele ponto. Né? Então, esse professor ele decide ali fazer um plano para ganhar tempo. E esse plano envolve um grande incêndio que nem será o único do romance. E aqui nós vamos lembrar que o Bakhtin menciona o fogo como um elemento carnavalizante na medida em que ele representa tanto a destruição quanto a purificação. E, além do mais, o outro incêndio que acontece no romance me fez lembrar bastante do incêndio que acontece em dada altura lá de Os Demônios, do Dostoiévski, publicado em 1872. Só por essa subtrama do professor, já se percebe que, apesar das ironias e dos elementos carnavalizantes, esse romance também é bastante violento, mas de uma violência que por vezes se apresenta a partir de elementos farsescos. Mas talvez o trecho mais carnavalizado do livro seja a recepção que a prefeitura organiza para o barão, que era para ser ali uma ocasião solene, mas o tiro sai pela culatra. Eles passaram dias planejando essa recepção, mas dá tudo errado. O trem se atrasa, o coral que cantaria Don't Cry For Me Argentina, da Madonna, está completamente desafinado. O prefeito ele faz um discurso cafona e o barão simplesmente não diz nada, o que é bastante anticlimático, porque ele só quer ir embora, que ele é meio antissocial. Mas em termos bakhtinianos, todo esse evento é um verdadeiro carnaval, porque olha só, a volta do barão interrompe a rotina da cidade e todos se preparam para essa festa de recepção. Há vários escândalos de discursos, cantorias, que é algo inaceitável para os padrões rígidos dessa cidade. Além disso, nesse carnaval, o prefeito está ali em pé de igualdade com o faxineiro que está ali, ambos esperando ansiosamente pelo barão. E nessa ocasião, o rei louco e bufão é o próprio barão, que assim como foi coroado com essa recepção, também será deposto, em certo sentido, quando as pessoas percebem que ele não vai salvar ninguém e que, no fim das contas, ele não é o rei que eles esperavam. Ele só é uma pessoa maluca. Igualmente carnavalizado é um trecho bastante curto do romance que envolve dois coveiros carregando um caixão, e esse momento, que deveria ser um momento sério, um momento solene, acaba descambando para o risível, para o ridículo, quando esses coveiros tropeçam e quase deixam o caixão cair. Então veja, esse tom de farsa, esse tom de carnaval e exagero chega a ser levemente cômico, né? Só que ao mesmo tempo, aos poucos, ele vai revelando como todo mundo nessa cidade é extremamente ridículo, e ir acompanhando a população percebendo que o tal barão não vai salvar ninguém também é bastante interessante, porque cada ator dessa comédia reage de modo diferente a depender do seu papel ali na cidade. Então, o prefeito se mostra cada vez mais autoritário, o capitão da polícia se revela um corrupto, que inclusive protege aquele grupo de motoqueiros,
Os motoqueiros, por sua vez, nem têm muita dimensão daquilo que defendem, porque se ocupam mais em repetir frases prontas do que em qualquer outra coisa, e é por isso, por exemplo, que eles não percebem que o professor não está nem aí para eles. O diretor da biblioteca da cidade aparece como um intelectual presunçoso, mas na verdade ele é um verdadeiro covarde. O redator do jornal está mais interessado em vender do que em divulgar a verdade, se essa verdade não for de acordo com seus interesses. E enquanto isso, o barão, desde que chegou a essa cidadezinha, percebe que existe ali esse tom de farsa, né, em todas as coisas. Tanto que ele pensa em vários momentos que aquela cidade parecia mais uma cópia do que algo original, em que, enfim, ele passou os seus momentos de infância. E aí na página 111 e na página 215, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Agora estava tudo diferente. Era a mesma coisa, mas diferente. Talvez por causa das palavras do inspetor. As intermináveis plantações áridas, e nessas plantações bem lá dentro, onde de vez em quando aparecia o vulto de uma ou outra construção em ruínas, às vezes uma árvore solitária, às vezes não muito longe dos trilhos, um bando de coelhos encolhidos, conforme eles se contraíam no meio dos campos arados por causa do barulho do trem, tudo isso fez seu coração disparar. Nada havia mudado, seu coração se espantou. Está tudo como era. Só que aí, na página 215, se diz o seguinte: a cidade era tão pequena e escura, e as ruas tão estreitas, e as casas tão mirradas e degradadas, e o céu sobre elas era tão baixo, que de preferência ele gostaria de dizer que esta não é a mesma cidade. Mas ao mesmo tempo, tinha que reconhecer que na verdade essa cidade é exatamente aquela. Mas de alguma forma era como se fosse uma cópia. Como se ela só fosse uma lembrança, mas uma lembrança 100% fiel ao original, apesar de ser somente uma cópia. Não é a verdadeira, já que, e era nisso que tinha esperanças, a verdadeira viria depois dessa. E é claro que, por mais que o romance seja narrado sempre na terceira pessoa, a cada novo parágrafo do livro, o autor vira o ponto de vista para o outro lado, né? A partir do qual nós estamos acompanhando a narrativa. E isso reforça o estilo hipnótico do Krasznahorkai e aumenta a sensação de verborragia ao mesmo tempo em que nos mantém meio desorientados, porque afinal de contas você tem que ficar prestando muita atenção a detalhes para saber sob qual ponto de vista você está acompanhando a narrativa em cada novo parágrafo. E isso chega a detalhes que, em um primeiro momento, parecem absolutamente insignificantes. Então, assim, é um tipo de livro que eu acho que se beneficia muito se você fizer algo que eu faço, que é ir anotando as coisas. Porque, por exemplo, logo no primeiro capítulo, menciona-se o cachecol de uma moça que acabou de chegar na cidade. Uma coisa absolutamente banal, certo? Certo. E aí esse detalhe do cachecol só volta a ser mencionado no penúltimo capítulo do livro como uma pista em meio a tantas outras que nos permite identificar que uma determinada personagem está vendo alguém conhecido em meio a uma multidão de refugiados. Então veja, como há essa variação do ponto de vista e o autor não escreve assim, agora quem vai olhar para as coisas é o fulano de tal. Não, simplesmente aparece ali, o estilo é o mesmo, então você que se vire para saber quem é que está falando. Como isso acontece? É um livro que demora um pouco para você entrar no ritmo e se acostumar com essa mudança abrupta de um ponto de vista para o outro. E aí eu falei que nesse penúltimo capítulo há uma multidão de refugiados em uma praça, né? Esse romance é de 2016. E em 2015 foi o auge daquela questão dos refugiados na Europa, né? Então veja aqui esse caráter da Menipeia em comentar um problema atual a partir de um registro que oscila entre o trágico e o cômico. Além disso, o recurso a esses olhares múltiplos, narrados por uma única voz,
sugere que sempre tem algo que não está sendo dito, mas que se insinua e se oculta ao mesmo tempo na superfície do texto. E é por isso, por exemplo, que há personagens que surgem e desaparecem sem muito alarde, o que inclui o nosso barão, que sai de cena de maneira quase imperceptível. Na verdade, eu demorei acho que uns 3 capítulos para perceber o que tinha acontecido com o sujeito. Então existe aqui uma verborragia ligada ao excesso de detalhes que, no fim das contas, tem um efeito contrário ao que deveria ter. Tecnicamente, essa linguagem tão detalhista deveria ser bastante clara, mas ela acaba sendo tremendamente opaca, porque, como eu disse, abundam detalhes que não levam a lugar algum, que são pistas falsas. Vamos nos lembrar que todas essas vozes estão soando sem que haja um maestro para regê-las, porque o maestro lá da advertência não faz parte desse universo. E mesmo se fizesse, ele disse lá pra gente que ele não ia interferir, ele só ia olhar para as coisas acontecendo. Então, não há uma harmonia entre essas vozes e tudo parece um ranger de dentes cada vez mais incômodo. Enfim, como eu disse, em dado momento o barão sai de cena e o desaparecimento dele, que decide ir dar uma volta por regiões menos movimentadas da cidade, sem avisar ninguém, o que deixa todo mundo meio desesperado, esse desaparecimento vai coincidir com uma mudança no tom da narrativa, porque eventos cada vez mais estranhos começam a acontecer, e esses eventos eles são entendidos como sinais quase proféticos do fim do mundo, ou pelo menos do fim desse mundo aqui com o qual nós nos deparamos. Cabe dizer aqui que esse clima de apocalipse já estava posto lá desde Satan Tango, mas aqui nesse novo romance isso se reforça, ou isso se confirma, enfim, com o grande incêndio que acontece no final do romance, o que sublinha a conexão e a continuidade entre esses dois livros. É como se o fim que nós acompanhamos aqui tivesse começado lá com a chegada do Iremias ao assentamento em Satan Tango. E aí, alguns desses sinais que apontam para o princípio das dores são os seguintes: pessoas desaparecem, há assassinatos inexplicáveis, existe um aumento de crimes horríveis, sobretudo de natureza sexual, parte da cidade é inundada por estranhos, o gado é morto e degolado, os sinos despencam das torres. E essa é uma imagem que já havia aparecido também lá no final de Satan Tango, que começa com um personagem ouvindo o barulho de um sino, sendo que não havia nenhuma igreja em funcionamento ali por perto. E o Satan Tango termina com outro personagem encontrando um sino nos restos de uma capela abandonada. Estátuas são derrubadas, animais como cães, gatos, galinhas, porcos e sapos, além de animais selvagens que habitam as florestas da cidade, invadem as ruas, desaparecem ou vagam sem direção aparente. Em um dos momentos mais estranhos do livro, uma frota de caminhões toma parte da cidade e torna intransitável essa parte da cidade, mas assim como surgem, esses caminhões somem, desaparecem misteriosamente 24 horas depois. Isso me fez lembrar lá do que nós temos na Hora dos Ruminantes, do José J. Veiga. Além disso, meios de transporte, telefones e a internet param de funcionar, o que isola ainda mais essa cidade, e tudo isso leva à seguinte reflexão que está entre as páginas 463 e 464. Já consideravam a coisa toda particularmente sinistra, como se tivessem entrado em uma história aterrorizante que só poderia ter um final muito ruim. Alguns confiavam que aquilo não era uma história fantasmagórica, já que histórias fantasmagóricas não existem, que existe a realidade, existe o mundo real, e com razão podem esperar que nele, por mais terrível que seja,
haverá algum tipo de explicação para tudo isso, né? Então veja só, aqui existe um caráter metaficcional muito interessante na medida em que, por mais realista que tudo isso pareça, nada disso é a realidade. Nós estamos lendo um romance. Portanto, para nada existe uma explicação. A única coisa que se percebe é que tudo começa depois do sumiço do barão. Então, assim como a vinda dele altera o cotidiano da cidade, a ausência dele tem o mesmo efeito. E cada novo evento parece trazer em si algo de uma natureza inevitável, inexplicável e, no limite, profética. E como eu disse quando eu fiz os meus comentários sobre o Chatantango, em vídeo, né? Esse romance de 85 dialoga bastante com o livro de Jeremias, tanto que o nome do sujeito a quem as pessoas esperam com ansiedade é Irimias, que é uma variação de Jeremias. E se você for parar para pensar, o livro de Jeremias ele tem um tom lamentoso diante daquilo que está sendo profetizado. Existe certo pesar em todo o livro, conforme a tristeza desse profeta se confunde com a tristeza divina, ou seja, existe no livro de Jeremias uma confusão de vozes e um aspecto fúnebre também presentes lá em Chatantango. Já neste Retorno do Barão, o que nós temos é um diálogo muito preciso com o livro de Ezequiel, que é um livro que tem uma voz autoral mais bem definida e, principalmente, o livro de Ezequiel não tem aquele tom de lamentações que nós vemos no livro de Jeremias. Em Ezequiel, o profeta diz em vários momentos que ele estava mudo, então agora que ele está falando, ele não pede para que as pessoas mudem as suas atitudes, ele simplesmente anuncia as punições vindouras, ou seja, a coisa está tão grave que não existe mais salvação. Né? Em Jeremias, o profeta ele se lamenta e fala assim, olha, que tristeza, vamos mudar alguma coisa. Aqui, o profeta diz, gente, eu fiquei esse tempo todo calado, mas agora eu vou dizer uma coisa, não tem mais o que fazer. Né? E é mais ou menos isso que ocorre no final desse romance de 2016, que, por sinal, parece refazer esse final do Retorno do Barão, parece refazer uma profecia que nós temos presente aqui no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. Assim, eu vou ler esse trecho de Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31, aqui nessa tradução do Frederico Lourenço para os livros proféticos do Antigo Testamento, publicada pela Companhia das Letras. Então, na página 830, se você tiver aí, essa mesma edição, se lê o seguinte: eu procurava no meio deles um homem comportando-se retamente, de pé diante de mim e totalmente em tempo oportuno da terra, para não a eliminar até o fim, e não encontrei. E derramei sobre ela minha fúria em fogo, de minha ira, para a terminar. Dei-lhe os caminhos deles contra suas cabeças, diz o Senhor. Lembrando que, como eu disse antes, depois que o barão desaparece, é que esse cataclisma, esse apocalipse vai ganhando forma de maneira mais consistente. Talvez porque não haja nessa cidade nenhuma pessoa que se comporte retamente, conforme é dito aqui na profecia de Ezequiel. E é muito interessante, né? Porque por mais que as pessoas fiquem no romance nessa expectativa de salvação que não vai dar em nada, porque pelo visto as personagens do Krasnahorkai sempre confiam obsessivamente em figuras que se mostram enganosas, enfim, apesar dessa espera pela salvação, existe também nessa cidade um excesso de violência que é bastante sutil, que aparece, por exemplo, por meio do surgimento dos caminhões ou pelas motociatas daquele grupo de extrema-direita, que são imagens que remetem quase que aos cavaleiros do Apocalipse, né? Só que aqui são os motoqueiros do Apocalipse. E isso demonstra, esse excesso de violência, né? Demonstra que por trás da farsa, mas é de uma violência sutil, então por trás da farsa existe um sentimento
beligerante que não cessa, de maneira que o tempo todo esse universo narrativo parece estar à beira de um ataque de nervos, de um colapso, enquanto espera tanto pela salvação quanto pela condenação, graças a essa ameaça sinistra que paira sobre tudo e confunde o físico e o metafísico, o sublime e o grotesco, o trágico e o cômico, porque diante desse apocalipse iminente, ainda que carnavalizado, todos os opostos viram lados da mesma moeda, assim como os personagens parecem ser sempre os mesmos, ainda que por meio de inversões. Mas talvez, apesar de nós já estarmos com mais de 1 hora de vídeo, eu acho que eu ainda não falei do ponto mais importante de todo o Retorno do Barão, né, que é esse ponto tematicamente central para onde tudo se dirige, né, essa centralidade. Lembra lá, estruturalmente não existe um ponto central no romance, né, tudo gira em torno do vazio, mas existe uma centralidade argumentativa muito forte aqui. O que acontece é o seguinte: dentre as várias coisas misteriosas que sucedem depois do sumiço do barão, chega ao jornal da cidade um longo artigo intitulado Para os Húngaros, que antes mesmo de ser publicado gera alguma animosidade entre os presentes, sobretudo porque pessoas como o prefeito se opõem frontalmente à publicação de um texto tão escandaloso quanto aquele, o que dá a entender que o tal artigo está revelando os podres de várias pessoas, algumas das quais são personagens do livro. Só que não é só disso que o artigo é feito. Ele também faz duras críticas ao povo húngaro de maneira geral. E o que nós temos no romance não é a transcrição de trechos que atacam personagens específicos. Esses trechos são apenas mencionados, mas eles não aparecem textualmente. O que nós lemos são as passagens que generalizam as críticas para toda a Hungria, ou seja, o autor desloca o olhar da particularidade de uma cidade não nomeada, ou pelo menos eu acho que não é nomeada, e generaliza suas críticas, né? E aí com isso ele confirma o tom de manifesto que esse título Para os Húngaros indica. E me parece que esse é o trecho central do romance, justamente porque aqui o autor deixa de ser ambíguo, ele deixa de ser alegórico, ele deixa de ser carnavalizado, né? Ele tira sua máscara, no fim das contas, essa máscara de carnaval, e ele dá a cara para bater. Tanto que o texto adquire uma estrutura muito interessante. De modo intercalado, o narrador nos mostra trechos do artigo e a reação das pessoas enquanto leem. E o modo como as pessoas reagem confirma aquilo que estava escrito, quase como se a própria estrutura do romance estivesse nos dizendo: tá vendo como eu tenho razão? Tá vendo como os húngaros têm exatamente as falhas de caráter que esse artigo está elencando e atacando? Então, por exemplo, digamos que o artigo fale: o povo húngaro sabe da verdade, mas quer continuar na ilusão. Aí o personagem que está lendo está falando assim: nossa, realmente está falando uma coisa que é verdadeira, mas eu preferia não ler esse tipo de coisa, sabe? O tempo todo ele faz essa brincadeira conosco entre o que o artigo diz e como as pessoas o leem. E eu vou ler aqui para vocês 3 passagens desse artigo. As passagens estão nas páginas 410, 411 e 412. Evidentemente que eu não vou ler tudo. A terra nunca carregou nas costas um povo tão detestável como vocês, mesmo não podendo estar muito extasiados com o que em geral vemos nessa terra, mas pessoas mais abomináveis que vocês nunca encontrei. E considerando que sou parte de vocês, portanto estou muito próximo de vocês, em primeiro lugar, é difícil encontrar palavras exatas para descrever essa característica repulsiva que torna vocês subservientes a todas as nações, pois é difícil encontrar palavras para descrever em que hierarquia imaginamos o repositório de qualidades humanas abomináveis
que se usa para repelir o mundo que os conhece. Pois se eu começar com o fato de ser húngaro, isso não significa pertencer a um povo, porém uma doença incurável e desanimadora, uma doença epidêmica, uma enfermidade que faz qualquer observador ter vontade de vomitar. Aí na página 412. Tudo que foi escrito nesse texto até agora forma a base do caráter húngaro. Tudo de uma vez, simultaneamente. Por isso não consigo encontrar o mistério do húngaro, porque toda a fragilidade que é humana não só está presente nele, como nele se acumula. E não só está presente, como tudo ao mesmo tempo, e cada um em separado dá a sua essência. E não lhe diga como ele é, pois é inútil, ele não vai entender, não vai perceber, não vai aceitar, pois para que entenda, para que perceba, para que aceite, é necessário que você não seja húngaro, mas você é húngaro. Você é e será por todos os séculos um húngaro, insuportavelmente. Enfim, é depois da publicação desse artigo, que funciona como o último prego no caixão dessa gente, que aquele colapso irremediável de um mundo decadente que estava sendo anunciado desde Chatantango finalmente acontece e tudo se decompõe. Só que, enquanto no romance de 85 havia algo de metafísico e mesmo um momento que apontava para o fantástico, quando os personagens veem ali uma pessoa ascendendo aos céus, aqui no Retorno do Barão, o metafísico se esvaziou diante daquele riso carnavalesco e carnavalizante que nos acompanhou em todo o romance. Aliás, aquele trecho do Chatantango, que eu acabei de mencionar, da pessoa sendo elevada aos céus, é tão inesperado que causa até uma confusão sobre como interpretar o romance a partir de então, porque aquilo surge como algo sobrenatural. Aqui no Retorno do Barão não tem nada de sobrenatural. Aquele fogo que queima a cidade não é o mesmo fogo que queimou Sodoma e Gomorra. É um fogo tão inexplicável que extrapola, inclusive, a explicação sobrenatural. Talvez porque, como bem nos advertiu o autor no começo do livro, não existe maestro nenhum regendo e muito menos punindo as pessoas. Não existe escapatória para esse mundo, porque não existe transcendência. Esse grande maestro chamado Deus abandonou essa gente e não se interessa mais por ninguém. E já que não existe qualquer possibilidade de salvação no horizonte, tudo o que resta então é o carnaval, fazendo com que essa imagem da ruína e do colapso seja, mais uma vez, um diagnóstico da sociedade da época em que esse romance foi escrito, mais ou menos como aconteceu lá em 85 com a estreia do autor. Muita gente viu lá no Chatantango um sinal da ruína da União Soviética, e vamos nos lembrar que quando esse romance foi escrito, né, enfim, foi publicado em 2016, veja, foi em 2016 que houve assim um levantar da extrema-direita em várias partes do mundo, né? Então, pensando no artista como aquela antena da sociedade que capta coisas que ainda estão por acontecer, e parece que esse livro assim, ele é muito profético, pensando em tudo que aconteceu de 2016 para cá, né? Com algumas coincidências que beiram o ridículo, né? Como o negócio lá da motociata, mas enfim. Então, sem a metafísica de Chatantango, sobra um livro ainda mais irônico, ainda mais grotesco e, contraditoriamente, ainda mais realista, ainda que atravessado por vários absurdos. E quando você pensa que tudo acabou, eis que o autor coloca ao fim da narrativa um acervo de partituras, sublinhando essa relação que a obra dele estabelece com a música. Na verdade, esse acervo de partituras é uma grande lista com tudo o que foi morto, destruído, usado ou desaparecido ao longo do romance. Então vou te dizer uma coisa, se você não quer spoiler, não leia o acervo de partituras antes de ler todo o romance, porque tem várias coisas que acontecem ali, que são enumeradas ali, que, enfim, podem estragar a sua experiência de leitura. Isso posto, e meu Deus do céu, acho que eu terminei todas as minhas anotações, fica aqui a minha enfática recomendação desse O Retorno do Barão de Wellenheim. Se tornou já
logo de saída, um forte candidato à melhor leitura deste ano. Eu acho que é um livro, de novo, só pela quantidade de coisas que eu falei aqui, você deve ter percebido que não é um livro fácil, mas ainda assim é um livro muito interessante. Ouso dizer que é um livro mais fácil de ler do que aqui o Chatantango. Não sei se é porque o Chatantango eu já estou acostumado, né, assim, eu li tanto que eu já me acostumei com o estilo do autor depois disso aqui, que esse livro não se tornou tão difícil. Mas eu acho que eu me empolguei mais lendo O Retorno do Barão do que eu havia me empolgado da primeira vez que eu li aqui o Chatantango, ainda que sejam leituras complementares. Aí você vai me dizer, mas então você recomenda que comece pelo Retorno do Barão. Não sei, porque como são dois livros que eu acho que se beneficiam de você ler juntos, talvez se você começar por aqui, pelo tamanho do livro, você vai se desgastar muito rápido, assim, né, você vai ler 500 páginas, aí você não vai querer pegar esse daqui. Então, assim, logo na sequência. Então, talvez seja melhor mesmo você começar por aqui e depois vir para cá. Mas fique sabendo que eu me empolguei mais com os eventos aqui do Retorno do Barão. Enfim, ufa! Na descrição vou deixar certinho o link, né, para minha fala sobre o Chatantango, e constará também o link para a plataforma, né, do Apoia-se. Então, se você quiser e puder, enfim, ajudar aqui financeiramente esse trabalho, entre em contato com os planos de apoio, com as recompensas. Agradeço as pessoas que já contribuem de alguma maneira, né, por essa via do Apoia-se. E é isso. Se você puder e quiser, vá lá no Apoia-se. Se você não conseguir ou não quiser ajudar aqui financeiramente, faça-o de maneira algorítmica, compartilhando, comentando, etc. Eu só posso vir aqui fazer vídeos, né, fazer falas de mais de 1 hora sobre romances carnavalizados e sobre profecias que se cumprem a partir do riso e sobre um apocalipse carnavalizante, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para isso aqui. Então fica o agradecimento e o meu amplex.